Bem-vindos ao canal Astronália, eu sou Mariane Chagas e nesse vídeo nós vamos falar sobre a rara conjunção que acontecerá em 2026 e que marca o fim de uma era, ao mesmo tempo em que inaugura o início de uma nova. Se você ainda não está inscrito no canal, trate já de se inscrever, assim você não perde nenhum dos episódios sobre o nosso especial 2026. E eu começo falando então da conjunção Saturno e Netuno. Do que se trata isso? O que isso significa? A primeira questão que você precisa ter em mente é que esta conjunção acontece exatamente no dia 20 de fevereiro de 2026. Será uma conjunção entre os planetas Saturno e Netuno e estará acontecendo a 0 graus do signo de Áries. Por que tudo isso é importante? Primeiro porque estes planetas só fazem uma conjunção a cada 36 anos. Segundo porque uma conjunção de dois planetas como estes marca o início de um ciclo, que nós chamamos tecnicamente de ciclo sinódico. E terceiro porque esta conjunção estará acontecendo a 0 graus do signo de Áries, um grau que é considerado, às vezes até nomeado como um grau crítico. Por que ele é um grau crítico? Exatamente porque é onde começa o zodíaco. Então, qualquer coisa acontecendo a 0 graus do signo de Áries significa que algo completamente novo está nascendo. Então, nós temos um ciclo novo começando, mas não um ciclo novo qualquer, um ciclo completamente novo, que inicia em 2026 e que estará ativo 36 anos à frente. Nesse vídeo, nós vamos entender o que isso significa e o que você pode esperar, obviamente, desta movimentação. A primeira questão para você ter em mente é do que se trata uma conjunção. De forma rápida e simples, uma conjunção é quando um planeta se une a outro no mesmo grau. E isso faz com que eles estejam diante de uma união de forças. E não é uma união de forças no sentido, me dê a mão e vamos trabalhar juntos. É uma união de forças no sentido de fusão. É como se as duas forças, as duas lógicas desses planetas se fundissem e se misturassem para dar início a esta marcação do ciclo. Na astrologia, nós chamamos esse tipo de ciclo sinódico. E como se dá um ciclo sinódico? Um ciclo sinódico é marcado por 4 tempos. E esses 4 tempos marcam o que vai acontecer aqui no nosso planeta. Então, ao longo desses 36 anos, o ciclo começa com a conjunção. Os dois planetas unem forças. E aí, 9 anos à frente, nós estaremos diante do início desse novo mundo, da formação desse novo mundo. Depois, nós passamos para a segunda fase do ciclo sinódico, que é marcado por aquilo que nós chamamos de quadratura crescente. Então, passados 9 anos, eu vou trazer as datas para você, porque fica mais fácil de você se lembrar. Então, recapitulando, 2026, abertura do ciclo, os dois planetas se encontram em conjunção. 2026 a 2035, nós estaremos sob efeitos de um movimento de surgimento, de nascimento, de criação desse mundo completamente novo. Depois, nós estaremos diante da segunda fase do ciclo sinódico, que é representado por uma quadratura crescente. Essa segunda fase será vivida de 2035 a 2044 e significa um momento em que tudo aquilo que nasceu, tudo aquilo que surgiu de 2035 a 2044, agora começa a ver desenvolvimento, aprimoramento e também começa a enfrentar seus primeiros desafios. Depois, nós passamos para o terceiro ato desse ciclo sinódico e esse terceiro ato é representado por uma oposição. Essa oposição, ela tem a sua marca entre 2044 e 2053. E nesse período nós estaremos diante do resultado. Então, tudo aquilo que nasce em 2026 vive esse processo de aprimoramento, de desenvolvimento, e aí lá em 2044 a 2053 atinge o seu ápice, o seu resultado. Depois, o último ato ou a última parte desse ciclo sinódico se dará entre 2053 e 2062, com aquilo que chamamos de quadratura minguante. Nessa oportunidade, estaremos diante de um desfazimento, de uma absorção de todas essas novidades que começam a surgir a partir de 2026. E esse panorama completo de 2026 a 2062 é que constrói esse nosso novo mundo e é que compõe todos esses anos, 2026 a 2062, estarão compondo o quê?
uma era completa. Então, por que é importante de nós olharmos para 2026 detidamente desta forma? Exatamente porque 2026 é o início da era. E aquilo que você faz em 2026 vai determinar tudo aquilo que vai se desenvolver ao longo dos próximos anos, a colheita e o seu ápice, e também aonde isso estará vivendo a decadência logo a seguir. Isso significa que 2026 não é um ano qualquer para a humanidade, é aquele ano em que situações completamente novas nascem do zero, surgem do zero. Quando nós estudamos astrologia, nós entendemos que os signos do zodíaco, eles representam uma ciclicidade evolutiva de tudo que há, de tudo que existe, e que o nosso tempo é medido em uma espiral circular. Então, quando nós olhamos para isso, todo esse movimento acontecia antes no signo de Peixes. E isso fala sobre esse ciclo sinódico Saturno-Netuno sendo vivido anteriormente numa espécie, nesse movimento de Netuno e Saturno em Peixes, numa espécie de incubação. É como se estivesse gestando este mundo novo. Quando esses dois planetas se unem em conjunção para começar um novo ciclo a grau zero de Áries, é porque nós estamos nascendo. Então, simbolicamente, é como se estivesse dando à luz a um novo mundo, parindo um novo mundo em 2026. E é exatamente essa sensação que nós vamos ter. 2026 é aquele tipo de ano em que tudo, absolutamente tudo, é novo, surge, começa do zero. É o ano dos inícios. Então, este é um ano em que você verá muitas coisas que até então não existiam surgindo. É um ano para você dar o pontapé inicial, começar as coisas, e esse ciclo sinódico também fala sobre essa movimentação. No entanto, esse ciclo, ele também pode trazer uma representação um pouco crítica. Por quê? Se nós vamos fazer um mundo novo, às vezes não existe mais espaço para aquilo que existia até então. E é exatamente por isso que o ano de 2026 é aquele ano em que há uma desintegração de situações que existiam até então para que novas situações possam ser ali plantadas. E esse ciclo sinódico, que começa em 2026 e conclui-se lá em 2062, marca um período de 36 anos em que, nos primeiros 9 anos, nós estaremos criando um mundo novo, adaptando-se a este mundo novo. No segundo grupo de 9 anos, estaremos diante de um processo de amadurecimento, desenvolvimento deste mundo novo. Depois, num terceiro período de 9 anos, num terceiro conjunto de 9 anos, estaremos diante do apogeu, do auge desse ciclo. Então perceba você, que se você começa em 2026, quando esse ciclo chegar ao apogeu, você estará no apogeu também. E na sequência, então, isso vai saindo de cena, vai sendo absorvido no último grupo de 9 anos, para então encerrar e fechar este ciclo. Para você ter uma ideia, o último ciclo sinódico entre Saturno e Netuno aconteceu no signo de Capricórnio e ele se deu, esta conjunção entre esses dois planetas, se deu entre 1989 a 1990. Então perceba todas aquelas novidades que surgiram entre 1989, 1995, 96, todas elas acabaram vivendo o seu auge nessas décadas mais recentes. E as pessoas que começaram as suas empresas, que deram o primeiro início, o primeiro passo lá atrás, entre 89 e 90, hoje são os gigantes. Esses gigantes agora começam aos poucos sair de cena e o poder começa a mudar de mão, exatamente porque esta era a qual eles pertencem vai ficando de lado, enquanto uma nova era, agora desta vez com uma conjunção de Saturno e Netuno no signo de Áries, estará acontecendo em 2026. E o que isso vai significar para nós? Para entendermos as previsões associadas a esse ciclo, nós precisamos entender a lógica de funcionamento destes dois planetas. E primeiro vamos falar de Saturno. Saturno é o planeta mais rápido dentre os dois. É por isso que essas conjunções, elas não acontecem em um signo seguido do outro. Elas sempre vão acontecer com uma diferença de 80 graus. Então, por exemplo, essa conjunção agora acontece no signo de Áries. Daqui a 36 anos, esses planetas estarão juntos de novo, 80 graus distantes do grau zero de Áries, o que significa que eles não vai haver uma conjunção em Touro, ela pula, ela vai para os próximos signos. É por isso que nós tivemos a última
em Capricórnio, e dessa vez nós vamos ter essa acontecendo no signo de Áries, exatamente por causa desta diferença de passo. Netuno é extremamente lento, enquanto que Saturno, em comparação com Netuno, é um pouco mais rápido, e como consequência a esta discrepância, eles conseguem estar em graus matemáticos de conjunção só uma vez a cada 36 anos, e sempre 80 graus à frente da onde aconteceu a última conjunção. E Saturno é aquele planeta que na astrologia está associado às limitações. Mas essas limitações não podem ser vistas de forma negativa, porque Saturno ele atua como uma espécie de prazo de validade. É Saturno que diz, isso aqui já venceu. Além disso, Saturno também está associado a tudo aquilo que é uma estrutura rígida, uma estrutura antiga, estruturas que às vezes existem há tanto tempo que parece que para sempre vão existir. Por outro lado, Netuno é aquele planeta associado à dissolução. Nada com Netuno é de fato concreto. Netuno está associado aos gases, Netuno está associado às ideologias, Netuno está associado a tudo aquilo que tem a ver com a desintegração. Então perceba, enquanto que Saturno fala de limites, Netuno fala de infinito. Enquanto que Saturno fala de contenção, Netuno fala de desintegração. Enquanto que Saturno fala de responsabilidade, Netuno fala de idealização e sonho. Enquanto Saturno fala de trabalho, Netuno fala de fuga. Enquanto Saturno fala do concreto, Netuno fala do virtual. Então, como eles se fundem, quando eles se fundem, algo novo surge. E esse algo novo é muito bem representado por um ditado popular antiquíssimo no Brasil. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é o trabalho de Saturno e Netuno. Netuno é representado por esta água que é fluida, mas que é insistente e vai lapidando a pedra. E Saturno é aquela pedra que está ali há tanto tempo que parece que ela é imutável, mas o trabalho constante da água vai fazendo este molde e isso dá origem a um caminho novo. Então, quando nós olhamos para Saturno e Netuno, nesta conjunção, a primeira questão que nós precisamos ter em mente é que nós estamos diante, em 2026, de um ano de erosão, desintegração. Por quê? Para eu ter um novo caminho, primeiro precisa existir a erosão da água sobre a pedra. E é exatamente isso que 2026 vai representar. Nós estaremos diante do fim, do deixar de existir, do ruir, de muitas situações que pareciam para sempre. Nós estaremos diante do fim, do ruir, de muitas situações que estavam na nossa sociedade, no nosso mundo há tanto tempo que nem sequer elas eram questionadas. Então, quando nós olhamos para isso, nós vamos ver estruturas hierárquicas, estruturas de organização de estados, até mesmo a própria estrutura do tempo, a forma como nós estruturamos o nosso tempo, almoçar ao meio-dia, esse tempo fordista que nos leva a trabalhar de tal hora até tal hora, e que às vezes isso não é nem questionado. Por que isso não é mais maleável? Por que isso não é mais adaptado? Por que isso não é mais flexível? Então nós vamos estar no ano de 2026 diante da seguinte situação. Um mundo que até então existia e que é assim rígido, posto e concreto. E um outro mundo que quer nascer mais flexível. O que impulsiona isso aqui a erudir são muitas questões associadas à saúde mental, ao psíquico. Então, este é um ano marcado pela queda de velhas estruturas e pelo nascimento de novas estruturas mais flexíveis, mais adaptáveis, tal qual a água. E mais adaptáveis para quê? Para a saúde mental, para o bem-estar. Então, este é um ano que quebra paradigmas, que desintegra situações e que abre espaço para situações mais flexíveis, com foco no quê? No bem-estar emocional, na fluidez, no respeito aos fluxos individuais e pessoais. Então essa é uma marca muito forte de 2026. Mas claro que nós vamos falar também sobre previsões concretas, porque vocês já conhecem o meu estilo. De nada adianta eu trazer para você só a filosofia se nós não estivermos falando de fato sobre fatos concretos que você deve esperar e se preparar para 2026. Então o que essa conjunção representa? Primeiro, nesse período que vai de 2026 a 2035, nós podemos esperar pelo seguinte, e com os primeiros sinais, as primeiras marcas, já em 2026, difusão de ideias que alteram a ordem social. Se você gosta de história, você vai lembrar de um senhor da história chamado Martinho Lutero.
Martinho Lutero é a cara desta conjunção Saturno e Netuno, porque ele difundiu novas ideias, ele ousou questionar aquela estrutura igreja que estava estabelecida. Então, este é um período em que muitos pensadores vão surgir questionando as ideias postas, ideias de Estado, de organização social, ideias de hierarquias e também ideias associadas a religiões, a estruturas. Pense, toda aquela estrutura que existe para regulamentar ou para limitar pessoas, situações, comportamentos, será questionada por novas ideologias. Isso inclui desde fronteiras entre países até mesmo situações de blocos econômicos gigantes ou estruturas governamentais de países. Então isso surge com esta marca. Segundo, outra questão que vem muito forte entre 2026 e 2035 são as teocracias, uma espécie de fusão entre igreja e Estado. Por quê? Lembra que eu falei para você que uma conjunção, a lógica da conjunção não é a gente só dar mãos dadas e caminhar juntos. Não, a lógica da conjunção é uma espécie de fusão entre os planetas, da conjunção exata, obviamente. Então, esta conjunção exata é como se unissem forças a tal modo que eles se tornam uma coisa só. Saturno representa o Estado, enquanto que Netuno representa a religião. Então, nós vamos ter uma espécie de união entre política e religião. Eu não estou aqui para julgar se isso vai ser algo positivo ou negativo. A história nos conta que lá no passado já foi bastante negativo. No entanto, aqui nós estamos em um novo mundo. Isso também fala de outro movimento e que às vezes passa despercebido. Quando nós falamos sobre religião, nós sempre pensamos em religião. O Papa, o catolicismo, ou mesmo a Umbanda, o Candomblé, religiões evangélicas. Fato é que a marca da religiosidade, ela tem uma espécie de lógica por trás dela. E nesse mundo atual, nesse mundo contemporâneo que nós vivemos, existem várias religiões que não têm nada a ver com Jesus, que não têm nada a ver com Deus. Por quê? Porque esta marca da lógica da religião, ela está muitas vezes associada a quê? A ter um ser principal, central e seus fiéis. Quando nós olhamos para os movimentos das redes sociais e nós vemos o influenciador, a influenciadora e seus seguidores, nós temos uma espécie de replicação desse modelo. Então, nós temos aquelas pessoas, que é aquela pessoa na qual é centrado o universo, e aquelas pessoas que são seus fiéis, seus seguidores. Então, quando nós falamos sobre religião no atual estágio do mundo, nós também temos que olhar para todo esse movimento social que é quase uma religião, de pessoas fiéis a uma pessoa, a determinada marca, a determinado comportamento. Todos seguem os rituais que segue aquela pessoa, todos seguem as práticas que aquela pessoa diz. Por quê? Porque são fiéis àquilo. Então isso não é uma religião na sua essência como nós conhecemos, mas na sua lógica e forma de replicar comportamento. É exatamente por isso que nós podemos estar diante de uma fusão também do nosso Estado com questões virtuais, com questões do mundo virtual. E esta marca, Netuno e Saturno, pode dar origem aos primeiros modos de inteligência artificial que governam países, que governam nações. Então, por exemplo, agentes de inteligência artificial ocupando cargos dentro da esfera pública dentro dos estados, como consultores ou como algum tipo de prestador de serviço ou algum tipo de líder. Então, essa fusão também de tudo aquilo que é virtual com os estados, essa virtualização dos estados. E, obviamente, aqui nós podemos sim ter muitos movimentos, às vezes, de ideologias exageradas, ideologias muito fortes, quase que como uma religião. E eu não quero que você fique preocupado ou você exagere ao pensar nisso, mas esta é uma marca daquele tipo de ideologia que arrasta milhares. E são ideologias, às vezes, separatistas, são ideologias, às vezes, de reestruturação do mundo, ideologias extremamente rígidas, ideologias focadas em colocar limites no mundo ou em estabelecer fronteiras no mundo. Então, isso também é algo que pode surgir entre 2026 e 2035. Por quê? É como se nós estivéssemos com uma ideologia comandando os estados, não uma gestão, não uma gerência comandando os países,
países, mas sim ideologias maiores, como uma crença maior, mais pautada naquilo, seguido e seguidores, tanto no nível político como no nível social, do que propriamente uma questão mais centrada em organização, em estabelecer funções bem separadas. Então, isso é muito forte, uma marca, às vezes, de teocracias, de situações teocráticas, de autoritarismo também, porque existe sempre essa questão de uma ideologia plantada que arrasta estas massas e, como consequência, essas ideologias, às vezes, podem ser um pouco ditatoriais. Estaremos diante também de uma situação de reformas militares e administrativas. Aqui a desintegração, a dissolução de cargos, de forma como o funcionamento público se apresenta, de forma como os estados se organizam, isso também pode se dissolver e dar espaço a uma reforma completa, tanto de leis em nível administrativo, como também de hierarquias e estruturas militares. Não só no Brasil, mas no mundo todo, tá bem? Então isso é algo que nós vamos ver com muita força. Além disso, também é um período marcado por impulsos separatistas. Por quê? Saturno, ele é um limitador, enquanto que Netuno é o infinito. Quando ambos se juntam, a gente não reduz a quantidade, mas a gente segrega. Então, quando estamos diante desse movimento Saturno e Netuno, nós estamos diante das fronteiras ou demarcações daquilo que é massivo. E isso pode dar origem, sim, a movimentos de impulso separatista, no sentido de eu e os meus para esse lado, porque nós somos diferentes de você e os seus para o outro. Então, movimentos separatistas em nível de mundo. Como isso tende a se comportar na prática? Isso vai desde países que há muito tempo integram blocos econômicos, optando por retirar-se desses blocos, como até mesmo regiões de estados soberanos, regiões de países, às vezes procurando ou buscando a sua independência. Outra questão que pode vir à tona nesse período diz respeito a questões como, por exemplo, as liberdades individuais. Por quê? Quando nós falamos sobre Netuno, nós falamos sobre esta falta de limites. Eu sonho, eu posso sonhar, eu posso realizar. Isso é Netuno. Quando nós falamos sobre Saturno, nós falamos sobre a mão pesada do Estado regulando e limitando as liberdades e ações dos indivíduos. Então, quando nós olhamos para isso, nós podemos ter muitas questões que hoje são liberadas, vindo a ser discutidas e até mesmo proibidas. Isso pode afetar principalmente questões como porte de armas, principalmente nos Estados Unidos. Às vezes movimentos no sentido de bloquear, de barrar isso. Outra questão, bebidas alcoólicas. A lei seca também é uma marca de conjunção Saturno e Netuno lá no passado. E como consequência, nós podemos estar diante de proibição de consumo, de venda, de qualquer tipo de substância que altere a consciência, mas também do álcool. Então esse é um movimento bastante possível em que há essa limitação das liberdades individuais. Para quê? Para a pessoa parar de fugir. Para a pessoa parar de se entorpecer, para a pessoa colocar os pés no chão e não se alienar da realidade. Então, toda e qualquer substância psicoativa utilizada para essa alienação da realidade pode aqui entrar em choque e sofrer limitações. Por outro lado, isso também pode ter o seu viés positivo. Por quê? Nós podemos estar diante de um ano que inaugura a regulamentação do uso de questões espirituais, ou às vezes que começa a absorver no mundo atual essas práticas que antes eram excluídas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, no mundo atual que nós vivemos, a medicina tradicional é só que tem espaço, às vezes até mesmo tratamentos convencionais é só que tem espaço. A partir de 2026, nós fazemos uma mudança de paradigma. Aquelas terapias antes consideradas alternativas, terapias como, por exemplo, o chá do ayahuasca, práticas como reiki, meditação, podem vir a ser incorporadas em igual nível de medicinas tradicionais. Por quê? Aqui é como se nós tivéssemos uma integração entre aquilo que é tradicional, provado cientificamente, e aquilo que é
às vezes mais espiritual. Então perceba, aqui com essa conjunção Saturno e Netuno, nós temos uma fusão do lado espiritual da vida com o lado concreto. E é por isso que 2026 também pode ser o ano em que nós vamos ver leis anti situações de droga, leis muito duras na área de farmácia para consumo de fármacos, até mesmo a possibilidade às vezes de alguns países adotando lei seca. Mas nós estaremos diante de outras leis também que passam a regulamentar e a validar práticas ou profissões antes de natureza só espiritual. Então isso também passa a ser validado, isso passa a ser regulamentado. E aqui também estaremos diante de um ano histórico da queda de consumo de bebidas alcoólicas. Então eu já venho dizendo isso a você há algum tempo. Inclusive eu já falei isso na situação lá em que falamos sobre as previsões sobre a crise de bebidas e a crise do etanol que o Brasil viveu. Nós estamos diante de uma situação em que haverá um declínio crescente no consumo de bebidas alcoólicas. E o ano de 2026 é o primeiro ano que deixará isso extremamente evidente. Isso não é só em razão da conjunção Saturno e Netuno, isso vem também encabeçado por outros movimentos. Mas se você trabalha nesta área, se você trabalha nesse setor, saiba que é um dos setores que mais sofre entre 2026 a 2035. Então, a queda maior dessa questão associada a bebidas alcoólicas. Não tende a aumentar em 2027 o consumo, não. Muito pelo contrário, nós estaremos 2026, 27, 28, 29 e assim sucessivamente em queda no consumo de bebidas alcoólicas. Por isso aqui é um ponto a ser observado. Também estaremos diante de leis que restringem mais esse consumo, assim como o consumo de remédios, de entorpecentes. Então, há mais rigidez estatal, há mais pressão estatal, ao mesmo tempo em que o Estado tende a regulamentar outras práticas que até então não eram regulamentadas. Então, há todo este movimento. Então, quando nós falamos sobre esta grande conjunção, você começa já a perceber como esta grande conjunção começa a construir esse novo mundo. Mas não é só 2026 que faz parte disso. Como eu expliquei a você, essa grande conjunção inaugura aquilo que chamamos de ciclo sinódico. São 9 anos à frente, seguidos de mais 9, seguidos de mais 9 e de mais 9, até totalizar 36 anos, no qual esta era fica completa. E nesse interim, nós vamos ter um planeta, além de Saturno e além de Netuno, que é extremamente importante. Esse planeta é ninguém mais, ninguém menos que o planeta Marte. Por quê? Exatamente porque esta conjunção estará acontecendo em Áries e Marte é governante, regente de Áries. E isso também traz previsões adicionais extremamente importantes aos quais estaremos sujeitos pela força desta conjunção. E sabe o que mais? Não por acaso, porque acasos não existem na matemática perfeita do universo. Aquele planeta que vai reger o ano de 2026, sabem quem é? Exatamente ele. Marte. Então, Marte vem muito forte em 2026 em razão dessa conjunção que acontece em Áries, que é o signo que ele governa, e também porque será ele o regente de 2026. E por isso, tenho muito mais a falar para você sobre previsões. Já se inscreve aqui no canal e no próximo episódio nós vamos falar dele, de Marte, o regente de 2026.